Carol Anchieta, Tudo estamos bem, com quem tá aqui? absolvido. Rico, bem-vindo. Olá, Carol, Prazer te Miguel, receber. boa Tudo bem, noite, cara? tudo bem? E vou ter que contar que foi meu colega na faculdade. Olha aí. Exato. E Nos formamos juntos. Nos formamos Formaram juntos. mesma turma de formatura mesmo? Mesma Exato. turma Que de legal. formatura. Mesma turma de formatura. Ricardo Machado, bem-vindo, jornalista, colega. Veio falar de uma trip muito legal. E interessante que é uma trip que tem um olhar de jornalista, gente, que é ótimo, porque daí tem todo um trabalho, toda uma cobertura, praticamente uma cobertura, né? Porque é um olhar bem diferente, nada turístico no Chile, né, Rico? Exato, eu vim falar hoje do Diários de Mochila e Sola, que é o nome de um projeto que bem particular, assim. E ele junta 3 coisas que me interessam muito, que é jornalismo, literatura e pessoas desconhecidas. Então, eu viajei durante 20 dias, eu e mais um amigo. De mochila. De mochila. E sola. E sola, e a pezito, Eu assim. acho que jornalista não viaja, ele cobre. Pode ser. Tá sempre cobrindo mesmo sem querer, é Que verdade. é muito legal. Isso é verdade. Parabéns a todos os jornalistas. É difícil olhar para o mundo sem um olhar É jornalístico, assim, verdade. sem querer registrar, sem querer documentar. Então, o Diário de Mochila e Sola é esse retrato de uma América Latina do final de 2012, mas que é legal, assim, porque tem muita coisa que aconteceu naquela época lá na Argentina e no Chile e que hoje vem reverberando no nosso país. A gente tá mostrando algumas fotos. Agora está aparecendo aí a imagem do Palácio de la Moneda, em Santiago, essa foto é em Valparaíso, no Chile. Que é foto, hein? É interessante porque a gente fez todas essas fotos que estão aparecendo aí particularmente, foram todas feitas com uma câmera compacta, bem pequenininha, assim. São tuas mesmas fotos? Um pouco das fotos são minhas, outro pouco das fotos são do Eduardo Herman, que essa, por exemplo, é do Eu Eduardo jurei que era Herman. foto de prefeitura, assim. Não, sério, eu não pensei que ela tinha sido... Nossa, olha essa aí. Secretaria de Turismo. Exatamente, quero o Instagram, assim, sabe? Que legal. Foste tu e mais um colega jornalista, né, que tu Exato. falou agora. O Eduardo? Eduardo Herman, Herman, tá lá ele isso. lá. Lá ó. ele apareceu. No legal. Passo de los Libres, Exatamente, a gente, na verdade, ele tinha saído do emprego que ele trabalhava e eu ia tirar férias e estava pensando em começar o mestrado no ano seguinte, eu sabia que ia ser um rolo, assim. Eu pensei, não, vamos viajar agora, eu liguei para ele e disse, cara, vou te fazer uma proposta, não pode dizer não. Assim, de um dia pro outro? Assim, de uma hora para outra, daí ele fala, não, vamos viajar, dele, vamos. E aí a gente se organizou, ele é alemão, assim, então ele é mais metódico do que eu. Então ele fez todo um planejamento da viagem que acabou nas primeiras horas, assim, porque deu tudo errado já no primeiro dia. Aí que legal, né, cara? Claro, foi Aí o que mais legal. E aí foi indo, assim. Mas Aí- virou perrengue, garanto. perrengues foram vários. A viagem foi um perrengue contínuo de 20 dias, mas incrível. Mas como é que era legal. o setup de vocês? Pegavam um ônibus, iam a pé de algum lugar pro outro, que é sola? Como é que era? Foi assim, a gente tinha pouca grana. Na verdade, a gente calculou R$900 que a gente ia gastar mais ou menos de hospedagem e passagem. Em 20 dias, 900 Em 20 dias. 45, mais ou menos, assim, por dia. 900 para cada um, na verdade. E a gente tinha mais R$500 por todo o resto, né? Nossa, Então vocês fizeram uma viagem de 20 chutinho. dias na América do Sul por R$1.400. Mais ou menos Tem como isso, me dar assim. férias, Caco? Agora eu aprendi a fórmula de viajar de maneira econômica. E o Sola é porque a grana que a gente tinha era para comer e para ir de uma cidade para outra. Então a gente conhecia cidades caminhando muito, assim. Então tem vários relatos, assim, eu dividi essa história em 20 episódios, né? 21 com o pós-fácil, mas o pós-fácil é mais um agradecimento e tal. Então o que a gente fez? Quando a gente chegava nas cidades, a gente caminhava pra caramba, assim, o dia inteiro. A gente levantava antes das 8 da manhã, aproveitava o café do albergue, que era de graça. É uma dica boa. E aí a gente Acho que comia todo mundo que muito, viaja assim. faz isso, né? Todo mundo. Bota uns pãozinhos no bolso. Você que está assistindo enrola alto, ali você umas frutinhas. já fez isso também. E era isso, assim, a gente forrava mesmo, assim, no café e saía a caminhar, a passear por todos os lugares, assim. E a gente tinha tinha lugares históricos, assim, que a gente fazia questão de ir e lugares que para nós eram muito caros, assim, como, por exemplo, em Córdoba, tem um centro, há ainda até hoje, um centro de tortura que virou um museu. E
é interessante o lugar, assim, mas ele tem uma atmosfera, ainda tem uma atmosfera energia. pesada e tal. E aí, nesses lugares, a gente procurou visitar, tentar entender um pouco melhor o que era. Tem, particularmente em Córdoba, tem um espaço lindo, assim, que se chama Paseo Buen Pastor, que ele era um lugar horrível, assim, ele era um centro de tortura de mulheres durante o regime militar da Argentina. Só que hoje ele se transformou num lugar de conferências internacionais, ele é super bonito, à noite tem aqueles balés com água e luzes, assim, é um lugar bem bonito, bem na frente tem uma catedral de arquitetura gótica, embora ela seja do século XVIII, XIX, e na frente tem toda uma arquitetura bem contemporânea, bem quadradona, Legal. com vidros de espelho, e é um lugar bonito, mas ele esconde, assim, esse passado dele, que é terrível, assim, e que é interessante contar essas histórias hoje, sobretudo no momento que a gente vê tanto intolerância quanto as mulheres e tal. É legal recuperar Dizer que não essa é só em alguns lugares, né? Que no mundo todo a mulher passou por Que bom que momentos isso evoluiu, né? Se Exatamente. transformou em um lugar turístico. Exatamente. E é legal a gente recuperar, se manter essa memória viva, não né? esquecer, Para que isso né? não se repita jamais. Com certeza. Tu falou em pessoas desconhecidas, teve alguém que te chamou mais atenção? Alguma história? Teve, assim, muitas pessoas no pós-fácil, eu listei vários nomes, porque eu procurava anotar. Pois é, Esses são... Pode mostrar pegar um aqui. aí. Bom, aquilo que tu disseste de que jornalista não viaja cobre, aqui cobre. tá a prova, ó. Ele cobriu durante toda a viagem com os seus diários. Esses são os diários da viagem. Que ótimo. Mas como eu tava comentando, assim, das diversas pessoas que eu conheci, várias chamaram a atenção e um deles era um italiano que nasceu na Calábria e que estava vivendo em Córdoba e ele morava nesse albergue que a gente ficou. E o pai dele fundou o partido do Cesare Battisti. Olha O que Cesare interessante. Battisti fazia parte e tal. E aí, essa viagem foi no final de 2012 e o último ato do presidente Lula, em 2010, foi dar o asilo político para o Cesare Battisti. E aí ele me perguntou, mas como que o presidente de vocês deu um asilo? Aquele cara é um assassino. E eu tentei explicar para ele assim, mas foi um ato de soberania dele. Não, mas o cara era um assassino. Eu, mas como é que tu sabe? Não, ele fazia parte, o partido que ele fazia parte foi o meu pai que fundou. Eu conheço ele matava as pessoas. Então, Olha que encontro interessante. sim, e eu tenho um imã, assim, para encontrar pessoas malucas, assim. Antes, o primeiro... Não, eu discordo de ti, cara. Eu sou bem, eu e a Carol somos, Pessoas malucas, vírgula. vírgula. O primeiro capítulo, o segundo episódio conta a semana anterior à viagem. E aí eu fui a São Paulo fazer uma cobertura de um lançamento de um carro, eu trabalhava no jornal e tal. E aí, nesse lançamento, eu fui num lugar super chique lá, chamado Monte Líbano, que era o jantar onde foi feito o lançamento. E lá eu conheci um garçom que serviu o Lula e o Maluf na mesma mesa. Então é isso, assim, eu sempre procuro essas figuras meio marginais, assim. Tava todo mundo interessado no carro e eu não queria saber do carro, assim, mas fui, fiz o meu trabalho e tal. Claro. E eu fiquei batendo um papo com esse garçom, assim, e aquela história tradicional, ele era da cidade de Moçambá, no Ceará. Veio na década de 70, assim, trabalhava lá como garçom, a filha estudava na faculdade. Mesmo que tu não procure, essas pessoas acabam te encontrando. É legal, assim, eu gosto, tenho uma predileção enorme por anônimos, assim. Já fica Eles uma me ideia para um movem. próximo blog, né? De pessoas anônimas interessantes, quem sabe? Por que não? Por que não, né? E fora essa viagem, você tem vontade de fazer outras para continuar abastecendo esse espaço? Ou esse espaço vai ser exclusivamente para essa viagem, você quer fazer outras dele? Pois é, o Diários de Mochila e Sola, na época que eu fui viajar, eu levei os bloquinhos, eu tomava nota, assim, de tudo que acontecia, né? Como a gente viajava de ônibus, a cada 2 dias, mais ou menos, eu tinha esse tempo para tomar nota, enfim. E a ideia era fazer um livro. Só que aí ano passado, em 2014, eu descobri o Medium e tal. Eu pensei, não, vou fazer... e o livro demandava gastos, assim. Sim. E uma grana que eu não tenho, assim, para empenhar. Sim. E eu pensei, não, vou publicar isso online, eu acho que essa plataforma é legal, é potente, dá para fazer coisas legais. E aí, o resultado é que no final do ano passado, eu comecei a escrever. E esse diário, para mim, ele é especial por uma questão muito particular, assim.
eu transcrevi todo ele para o computador no hospital junto com a minha mãe. E foi durante alguns meses, assim. A ideia era publicar o diário nos mesmos dias da semana em que as histórias ocorriam. E só que daí a doença dela foi se agravando e tal, não consegui, e depois ela faleceu, enfim. Mas aí eu fiquei com essa coisa, assim, eu tenho que publicar esse negócio, sabe? Por mim e por ela. Claro. E aí, de agora no Dia das Mães, eu pensei, não, vou fazer essa parada valendo, assim. E aí, eu já tinha escrito tudo, mas eu precisava revisar todo o material, porque demanda algumas horas, assim, de atenção com o texto. Tá no ar o teu mídia. E o resultado tá aí, no Diários de Mochila e Sola. Maravilhoso, motivação. Que legal, cara. Duas motivações bonitas, né? Primeiro a viagem com um parceiro, um colega, e depois esse momento especial com a tua mãe. Maravilhoso, motivação linda. Muito bom. O Diários de Mochila e Sola, ele é um... O nome é genial. E foi sem querer, assim, genial. eu não sabia como. Eu sabia que ia ser diário, né? Mas eu não sabia exatamente como, daqui um pouco surgiu, assim, veio na minha cabeça, vai ser isso. Devia tu tá caminhando um dia e tu olhou teu tênis, tava meio quebrado, assim. Mas sabe, Detonou todas as solas aí. eu acho que foi olhando as fotos dos nossos pés cheios de bolha de água e de bolha de sangue, assim. Meu Deus. Então acho que veio daí um pouco a inspiração. E, enfim, eu acho que está sendo bem legal a repercussão. Eu publiquei ele na terça-feira, várias pessoas comentaram. É legal... Quando a gente escreve, né? A gente escreve, a gente acha que é legal, mas a gente não pensa que vai emocionar as pessoas, assim. E foi bem bacana, alguns relatos que eu recebi de pessoas que leram, se emocionaram, acharam legal. Porque o diário, ele, por um lado, ele é um pouco cômico, assim, porque tem muitas histórias cômicas. Mas ele tem esse lado sério de recuperar a história da América Latina. A história da tortura é uma coisa muito viva no Diários de Mochila e Sola. E essa coisa, assim, também de alguma... do que a viagem, as sensações que a viagem desperta, né? Maravilhoso, maravilhoso. Sensacional. Fica super a dica, não só Lerei. quem for viajar, mas também por todas essas informações, né? E toda essa motivação que o Rico teve. Maravilhoso, uma super dica de leitura. Acho que o próximo vídeo que ele vai lançar é como fazer uma viagem de 20 dias para a América do Sul com R$1.400. Ou R$1.000 Ou R$1.000. Agora tá a próxima meta com R$1.000. Com R$1.000, vai diminuindo. Para a China. Puxado. Bom de navio, quem sabe? Isso aí, contei, Pois né? Rico, muito obrigada, viu? Parabéns, muito bom. Obrigado a vocês pelo convite. Leiam Diários de Mochila e Sola, sejam bem-vindos, viajem e façam o antiturismo, que é uma das coisas mais legais que tem de viajar, que é conhecer as pessoas e os lugares que não estão nos catálogos de viagem. É de onde rendem as melhores histórias, né? Maravilhoso. Show de bola. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu.